Fala turma, tudo bem com vocês? Trazendo aí mais uma questão para a gente resolver e dentro da resolução vamos fazendo uma revisão dos assuntos que é cobrada aí nos concursos públicos, vestibulares do nosso ensino médio na física. E eu trago sempre uma questão que eu gosto muito do concurso da EAM, a Escola de Aprendizes Marinheiro. Tem umas questões muito tranquilas, uma abordagem bem tranquila, dinâmica para a gente resolver. É um problema sempre muito legal de uma aplicação básica e direta dos temas que é trabalhado no nosso ensino médio. Aqui é uma questão de associação de resistores. Lá no terceiro ano, geralmente no terceiro ano, é vista a física elétrica, a eletrostática no começo do ano e a eletrodinâmica depois da nossa eletrostática, onde as cargas elétricas estão em movimento, um movimento organizado, que é a nossa corrente. Então aqui eu tenho uma bateria de 24 volts, ligado em duas lâmpadas. Existe basicamente três tipos de associação, não é isso? Associação em série, associação em paralelo e quando junta as duas, a nossa associação mista. A associação ela está em série quando a corrente elétrica só vai ter um único caminho para seguir. A corrente elétrica vem, encontra os resistores e tem que passar por todos os resistores para poder circular. Então, ela só tem um único caminho para seguir, é uma associação em série, onde um falhar, um desligar, o outro não pega. Existe a associação em paralelo, que é quando a corrente elétrica tem mais de um caminho para seguir, ela pode vir aqui e vir por cima ou por baixo. E nesse momento, os dois são independentes. Se o de baixo desligar, o de cima funciona. Então, eles são independentes. É diferente desse, que se um desligar, o outro não pega. E temos a nossa associação mista, quando a gente tem um grupo independente, mas com a dependência de alguém. Ou seja, esses dois aqui, eles são independentes, porque se o de baixo desligar, a corrente elétrica vem e passa por cima. Se o de cima desligar, a corrente vem e passa por baixo. Então eu tenho uma associação em série, onde ela só tem um caminho para seguir, uma associação em paralelo, quando ela tem mais de um caminho para seguir, e uma associação mista, porque esses dois são independentes, mas os dois dependem desse, porque se esse camarada aqui desligar, os outros dois não pegam. Associação em série, associação em paralelo, na associação mista. Na associação em série, a corrente que passa nos dois é a mesma, a voltagem é um somatório. Na associação em paralelo, as correntes é que é um somatório, mas as voltagens são a mesma, tá certo? Então aqui eu tenho um conjunto, não é isso? Duas lâmpadas ligado em série, porque a corrente vai ter que passar pelas duas para poder voltar para a bateria. E o problema que a EAM trouxe diz: duas lâmpadas incandescentes e idênticas. Isso aqui é muito importante dizer para mim que as duas são idênticas. Estão ligadas a uma fonte de 24 volts, conforme mostra o circuito abaixo, que é esse circuito aqui. Sabendo que a corrente elétrica que circula através do circuito é igual a 4 amperes, é correto afirmar que a resistência de cada lâmpada vale quanto? Então veja só, se eu imaginar que a corrente elétrica está saindo daqui e vai vir para cá, eu percebo que a corrente elétrica vai ter que passar nos dois para poder circular e voltar para a minha bateria, ok? Então, neste momento, eu percebo que a corrente elétrica vai passar nos dois para poder voltar para a minha bateria. Então, se a corrente elétrica passa para os dois, ela não vai identificar como se tivesse dois, três ou quatro. Para ela, como se fosse um resistor só. Se eu disser que aqui é R e aqui é R, resistência A, resistência B, a corrente elétrica vai encontrar como se fosse um só, valendo aí 2 R's, tá certo? Bem, só basta utilizar uma equação que é a mais simples. U é igual a R vezes I, onde U é a tensão, voltagem, DDP, força eletromotriz, ou seja, a voltagem da bateria.
que corresponde a 24 volts. O R é a resistência das duas lâmpadas. Então, as duas lâmpadas juntas vão valer 2R. E o I é a corrente elétrica que está circulando aqui, ó. A corrente que circula, tá certo, no nosso circuito é valendo 4 amperes. Então, passa 4 amperes nas duas. Então, vou colocar na minha corrente 4. Então, eu tenho aqui 24 é igual a 2 vezes 4, vai me dar 8 vezes R. Como está multiplicando, vou passar dividindo. Vou ter 24 dividido por 8 é igual ao meu R. Ou seja, a resistência está valendo 3 ohms. Achei aí a minha resistência, tá certo? Então, é uma questão muito simples. A voltagem da bateria, ela vai oferecer uma corrente elétrica. A corrente elétrica só tem um caminho para seguir, então é uma associação em série, onde as resistências bastam ser somadas e a corrente é uma só. Ok, turma? Então, eu espero que vocês tenham entendido. É uma questão muito simples. Gosto muito das questões da EAM, porque elas são bem objetivas e tranquilas de se trabalhar. Façam a revisão. Qualquer dúvida, deixa no comentário, tá certo? Sugestões também para a resolução de questões e problemas de outros concursos e vestibulares. Um abraço, até mais!